Então, o que eles estão fazendo não é favor, não, meu irmão. Eles estão querendo quebrar a economia. E vai prejudicar tanto o produtor como o consumidor quando eles não conseguirem mais manter o imposto zerado. Porque isso é só para mascarar e para a população ter uma sensação que o preço abaixou. Aí o povo vai dizer: o Lula é o rei. O Lula é o rei, porque ele conseguiu baixar o preço. Eles querem quebrar o agronegócio para a China comprar o agronegócio do Brasil. E como a maioria das pessoas não raciocina, como a maioria das pessoas não raciocina, acha que é assim que funciona, infelizmente, é assim que funciona a situação. Meus irmãos, a gente está aí, ó. O Sam Altman, né, o pai do ChatGPT, ele pagou para ter o seu cérebro digitado quando morrer. Muito antes de ficar conhecido na OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT, o excêntrico bilionário Sam Altman já fazia investimento um tanto quanto curioso. O novo pai da inteligência artificial pagou para ter seu cérebro eternizado em um computador. E aí, o serviço é oferecido pela empresa Nectame, que pretende trazer a usuários à volta à vida com um cérebro digitalizado no futuro. Mas para isso eles precisam matar seus clientes. O CEO da OpenAI pagou $10 mil para entrar na lista de espera da empresa, E eu quero falar, irmãos, sobre isso. No meu Instagram, eu postei uma questão científica, né? Olha só isso daqui, irmãos. Olha só, esse é o primeiro computador biológico do mundo. Células cerebrais humanas mais inteligência artificial. Um biólogo, o primeiro computador biológico do mundo, células do cérebro humano encontram a IA. A empresa australiana Cortical, ela revelou o CLU, primeiro computador biológico que funde células cerebrais humanas com o como um sistema de silício para formar redes neurais dinâmicas adaptáveis e energeticamente eficiente. Homem e máquina estão se fundindo. O CL1 aprende mais rápido e de forma mais flexível do que os chips de IA tradicionais, podendo revolucionar áreas como descoberta de medicamentos, robótica e teste clínico. Sua tecnologia é baseada em pesquisas anteriores que treinam 800 mil neurônios humanos e de camundongos em um chip para jogar videogame. Está aqui o primeiro computador que utiliza-se de neurônios, de células do cérebro humano e máquina. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Eles estão querendo eternizar o homem, irmãos. E aí vem, né, algo assombroso que muitas pessoas, né, não percebem, que eles querem escanear o cérebro
com um objetivo, tá? O objetivo é que o homem ele não morra mais. Não morram mais. E aí tem muita gente que não sabe, mas eles já estão testando isso daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. O útero artificial. Olha isso daqui. Útero artificial, conceito de produção de bebês em máquina ainda não é realidade. O assunto ganhou notoriedade, mas está longe de ser factível, segundo especialistas. A criação de um útero artificial para a produção de bebês chamou a atenção de internautas no decorrer da semana após a divulgação de um vídeo conceitual da biotecnológico da alemão Asken, apresentando a tecnologia. Mas, apesar de uma ideia um tanto inovadora, o projeto está longe de se tornar realidade. No Brasil, até mesmo em outros países, inclusive os desenvolvidos. Mas, irmãos, se eles já criaram um protótipo, é porque já existe a ideia de que no futuro as crianças serão geradas num útero artificial. E o que vai nascer se isso desse certo? É por isso que eu digo que a ira de Deus está próxima. O que vai nascer são crianças híbridas. Crianças híbridas. É isso que vai nascer. E aí eu vou caminhar. Presta atenção, irmãos. Eu estou dizendo tudo coisas em menos de um ano. Olha o que está no R7. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Está no R7. Presta atenção. Ratos começam a falar após receberem mutação genética que só humanos possuem. Estudo científico usou material genético que pode ser o responsável pela fala nos homens. Cientista da universidade, olha o nome da universidade, Rockefeller, e do laboratório Code, em Nova York, estão investigando o papel do gene NOVA1 na evolução da linguagem humana. Presente em todos os mamíferos, esse gene exige uma mutação única no Homo sapiens, que pode ter sido fundamental para o desenvolvimento da fala. Para testar essa possibilidade, pesquisadores modificaram geneticamente alguns atos para expressar a versão humana do gene e observam mudanças inesperadas. A NOVA1, reguladora do genético, de grande influência, afetando o funcionamento de inúmeros genes durante o desenvolvimento. Ele codifica a proteína NOVA1, que modifica o RNA mensageiro nos neurônios, interferindo na produção de proteínas essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. E aí, ao introduzir a variante humana em camundongos, que seria... Presta atenção, irmãos, o código aqui, ó, RNA. Aonde é que está o RNA? Ao introduzir a variante humana em camundongos, cientistas notaram mudança na regulação do RNA.
especialmente em algumas áreas ligadas ao comportamento vocal. Ficamos surpresos com o que encontramos. Foi um momento impressionante para a ciência, afirmou o neuro-oncologista Robert, que pesquisa a Nova 1 desde 1990. Quando uma equipe inseriu a variante humana da Nova 1 em camundongo, observou mudanças nos padrões sonoros dos animais. Os filhotes emitem sons mais agudos do que os camundongos normais, sem alterar a resposta materna. Já os machos adultos passam a vocalizar de maneira mais complexa durante o experimento. Eles começaram a conversar de forma diferente com as fêmeas. Podemos imaginar como mudanças semelhantes podem ter moldado a comunicação humana, disse. Quais são os próximos passos? Os pesquisadores ainda não compreendem totalmente o impacto da mutação na vocalização dos ratos, mas suspeitam que afete regiões cerebrais relacionadas ao controle de frequência e do tom de voz, as áreas do tronco cerebral, masencefalo ou mesmo córtex podem estar envolvidos. Mas você tem noção, irmãos, que eles estão criando uma tecnologia para fazerem ratos falar. Aí nós estamos com genética humana e animal sendo utilizada em computadores, que são os neurônios, os tecidos cerebrais com inteligência artificial em máquinas, e nós temos o Sam Altman fazendo uma cópia do seu cérebro para se eternizar. Por quê? Porque no futuro, irmão, sabe qual é a ideia deles? É pegar esse chip cerebral que tem todo o sistema do meu cérebro e colocar em um computador, em uma máquina, e essa máquina vai existir como que se fosse uma pessoa. Vocês estão entendendo ou é muita doideira o que eu estou falando aqui? É a mesma coisa que eles fazerem um backup da tua memória e eternizar você. Eles podem pegar essa tua memória e colocar num robô humanoide, e esse robô vai ter a tua fala, a tua inteligência, a tua capacidade de pensar. Por quê? Porque todo o teu cérebro está armazenado. É por isso o céu para hoje, irmão Luciano, que eu digo que a ira de Deus está chegando. Os homens, a Bíblia diz, Daniel, é esse, obrigado, irmã Priscila Monteiro, na Black Mirror, eles já propagam isso. Eles já propagam isso. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, irmãos. A ira de Deus, ela vem porque o homem, a corrupção genética e espiritual, como aconteceu no dilúvio, ela volta a acontecer nessa geração. Quem é espiritual entende que o homem está ultrapassando limites que só pertencem a Deus. E o que Deus vai fazer? Deus vai intervir trazendo a ira. Deus vai intervir trazendo a ira. Não tem outra consequência, não tem outra ideia, a não ser a ira de Deus para esta geração. É a ira de Deus que se aproxima. Vocês podem ter certeza disso, que eles estão acelerando, é a ira de Deus. E como a irmã Júlia Reis está dizendo, está lá em Daniel, né? No fim dos tempos, a ciência se multiplicará. Não é um sinal do fim dos tempos nós termos uma ciência que é capaz de fazer um backup de um cérebro e colocar numa máquina, de nós temos computadores com células do cérebro funcionando, máquina e homem funcionando, e eles já estão sendo testados. Ratos começam a falar.
Irmãos, tudo isso é muito sério. Nós estamos aí falando sobre isso. Eu não mostrei a matéria aqui, ó, mas está relacionado a isso. Irmãos, é incrível. É incrível como a ciência chegou nesse nível. E a ciência chegou a níveis que só pertencem a Deus. Ela nunca vai conseguir chegar ao nível de Deus, mas ela está imitando Deus. Olha isso daqui, ó. Dispositivo, é isso que você está lendo aí, ó, da IA, para ler pensamentos, entendo, chamado de Allo. De Allo. De Allo. Olha o que diz ali, ó. O dispositivo analisa reações cerebrais de um usuário ao pensar. Em uma palavra, traduz esse pensamento através da inteligência artificial. Uma startup de Lisboa, em Portugal, criou um dispositivo alimentado por inteligência artificial que pode ler pensamentos. Para isso, desenvolvedores criam um modelo de linguagem grande, LLM, personalizado, que é ligado a uma eletromiografia, EMG, exame simples que mede a resposta muscular ou atividade elétrica, e em resposta à estimulação a um nervo do músculo, ele consegue ler a mente. O aplicativo é executado no telefone do usuário, que permite receber a comunicação com o ChatGPT, de acordo com a TechCrunch. Vamos ter uma tonelada de dados e podemos começar a usá-los agora. Começamos a trabalhar há 4 anos e o ponto de inflexão agora é em termos a IA generativa, isto é, o momento em que isso vai se acelerar, afirma Vasco Pedro, fundador e CEO da empresa. O sistema envia uma mensagem de texto com a resposta. O LLM, que pega um prompt básico e o expande de uma resposta completa, quase imediatamente. Eu não teria tanto tempo para digitar tudo isso de maneira natural. Então, estou usando o LLM para fazer o trabalho pesado na resposta, explicou Pedro. Uso na área da saúde é promissor e tal. Agora, veja, irmãos, eles sempre vão ligar uma ideia satânica dessa com a saúde, com a segurança. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Quantas pessoas aqui já tiveram pensamento? Você está pensando em algo e, de repente, este algo aparece na tela do celular. Quantas pessoas já tiveram essa experiência? Você está pensando, você não falou nada, você pensou em algo e, de repente, você abre o celular e aparece na tela do celular aquilo que você pensou. Alguém já passou por essa experiência aqui? Além de mim? Irmãos, a nossa ligação com a tecnologia, ela está tão forte que parece que ela já faz parte de nós. Então, veja que eles já estão testando esses sistemas de ler pensamento. E, irmãos, não existe futuro. Presta atenção que o pastor Carlos vai falar. Segundo os CEOs de tecnologia, será impossível você viver na Terra sem ter um chip implantado no cérebro. Sem ter um chip implantado no cérebro dentro de algum tempo, e não é muito longe desse tempo que nós estamos vivendo. Por quê?
Porque sem nós termos algo implantado em nós, parece que nós já estamos conectados com a inteligência artificial. E agora parece que o roteador, a internet, a IA que está em energia no invisível, consegue entrar no nosso cérebro e consegue perceber. Irmão, você sabia que até o teu humor é testado através da inteligência artificial? Se você está muito... Presta atenção que eu estou falando aqui, isso não é teoria. Se você está muito feliz, olhando o celular, a inteligência artificial, ela pode colocar só postagem triste e postagem ruim para você ver. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque ela percebe que você está feliz por causa dessa bendita câmera aqui, ó, de reconhecimento facial. Então, ela percebe que você está feliz demais e ela pode colocar só imagem triste, horripilante, e o teu humor, ó, ele desce assustadoramente. Outro teste que eu quero perguntar com vocês. Outro teste. Quantos de vocês aqui já acordaram feliz, animado, cheio de Deus, dizendo, hoje eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar, pegou o celular. De repente você está irado. De repente você está mal-humorado. De repente você diz, hoje eu não vou fazer nada. Por quê? Porque isso já... E o que eu estou falando com vocês é teste, tá? Já foi testado. E isso já foi mostrado dentro do dilema das redes. O que é isso, irmãos? Eles conseguem manipular o teu humor através de postagem que eles vão liberando para você ver. É por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente precisa de um detox. Um detox. Nós precisamos se afastar um pouco de tecnologia. Deus abençoe, irmã, lá e não perca o jejum, hein? Nós precisamos nos desintoxicar. Nos desintoxicar por quê? Porque a internet influenciou, ela tem uma influência poderosa no nosso humor, no nosso comportamento. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? É gigante, meu irmão. Só que, infelizmente, tem muita gente infelizmente, pensar da forma que eu estou falando aqui é ser teórico da conspiração, é ser louco. Mas, irmãos, não é o que eles estão mostrando. Não é o que eles estão mostrando. Claramente que eles querem chegar a um controle de sem precisar de nada, através dessa rede quântica que está sobre nós, que já está sendo testada, é que eles vão perceber tudo, meu irmão. É como que se eles quisessem um controle tão absurdo que eles vão interferir em tudo que a pessoa faz e pensa. É por isso que a irmã Maria está falando algo, né? O apóstolo Paulo disse algo muito forte, né? Em Romanos 13:11. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Já é hora de despertar do sono, e é tempo, meu irmão, de santidade, de consagração, de separação. É tempo de colocar a boca no pó e declarar a nossa dependência do céu, porque os dias são maus. Os dias são maus. E não foi só essa empresa portuguesa, o metaverso também, só para vocês verem. Só para vocês verem. Só para vocês verem que daí eu estou mostrando aqui uma empresa, agora só para vocês entenderem. O metaverso está ligado com a rede social, as redes sociais mais utilizadas pela humanidade. Olha isso daqui, ó. Meta apresenta IA que lê mentes com precisão de 80%. A rede social que mais você usa, o WhatsApp, Instagram e Facebook, tem muita gente que usa ainda. As 3 empresas, as 3 ferramentas que mais você utiliza, consegue ler o teu pensamento, vai conseguir ler o teu pensamento com 80% de precisão. Isso daqui é a onisciência satânica, irmãos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é assombroso. Por quê? Eu vou ler a matéria só para você ver. Ó. Sistema alcançou precisão de 80% na identificação das letras digitadas, permitindo a reconstrução de frases a partir de sinais cerebrais. Em 2017, Mark Zuckerberg anunciou o desenvolvimento de um dispositivo capaz de ler mentes e transformar pensamento em texto. Hoje, a Meta diz que concretizou essa visão, mas com equipamento de 500 quilos e custo de 2 milhões de dólares, que funciona apenas em laboratório. Pesquisadores da Meta, em colaboração com a neurocientistas e especialistas em IA, decodificar a atividade cerebral de indivíduos enquanto digitavam, identificando as teclas pressionadas apenas com base em seus pensamentos. Então, o estudo detalhado de 2 publicações científicas em um post de blog demonstra um avanço significativo na área. O sistema, que utiliza um scanner magnético para monitorar a atividade cerebral em uma rede neural profunda para interpretar dados, alcançou uma precisão de 80% na identificação das letras digitadas, permitindo a reconstrução de frases completas a partir de sinais cerebrais. Olha isso, irmãos. Pensa. E isso aqui é muito sério e eu vou explicar por quê. Meu irmão, presta atenção no que eu vou falar aqui. Nós somos altamente programados. Eu vou explicar. Se eu orar aqui, pegar e orar por você, você pode ser curado da sua enfermidade. A gente já viu um monte de milagres nos jejuns, pessoas vomitando macumba, pessoas que foram totalmente curadas. Por quê? Elas estão ligadas numa tela e estão recebendo uma palavra e elas crêem no milagre. O milagre se manifesta. Através do que está se manifestando, meu irmão? Muitas das vezes, a maioria das vezes, através de uma tela de celular. A mesma tela que te gera edificação, que te gera milagres, é a mesma tela que, diante do que ela está passando para você, ela está programando o teu cérebro para o negativo.
Eles querem apagar Deus da memória humana. E eles estão conseguindo, irmãos. Eles estão conseguindo. As pessoas não têm mais espiritualidade. Eu ouvi um estudo sobre o córtex cerebral, que é o terceiro olho que o ser humano tem. O córtex cerebral fica bem aqui, ó, nessa área aqui. Eles descobriram que é esse córtex cerebral, que é o terceiro olho, que conecta a pessoa à espiritualidade. E o que eles criaram? O que é que está destruindo a conexão da pessoa à espiritualidade? Água com flúor, o trigo, que cria uma crosta, que também gera problema aqui, e agrotóxico. Então, você digere alimentos carregados de agrotóxico. Aí, o que eles fazem? Eles lançam uma descarga de radioatividade. Parece loucura o que eu estou falando aqui, mas é pesquisa científica. E essa descarga de radioatividade em cima de flúor, em cima do material geneticamente modificado do trigo, que tudo que você come tem trigo, pão, bolo, macarrão e outras coisas mais, e o agrotóxico com a radioatividade queima o teu córtex cerebral e apaga a memória de espiritualidade das pessoas. É por isso que as pessoas estão igual a um zumbi. Só que veja que a ciência está alcançando um ponto que ela quer perceber através do meu olhar, do meu semblante, do meu comportamento, o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Parece teoria da conspiração, mas não é. Domingo eu vou mostrar para vocês na live que eu estou falando aqui agora. E aí, para nós concluir essa live, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que é para piorar a situação ainda, né? Para piorar a situação. Meu Deus. Espera aí que eu já vou achar outra matéria. Olha só, Igreja Assembleia de Deus, do pastor Samuel Câmara. Vamos lá. Assembleia de Deus do Interior foi São José dos Campos. Usa IA para reviver personagens e aí o povo endoida, porque é tecnologia pura. Deus abençoe, guardião da fé. Chegou bem no... Deixa eu usar, não gosto de usar muito essa... Olha lá, ó. Igreja evangélica revive personagens bíblicos em culto com IA. Igreja Assembleia de Deus, localizada no interior de São Paulo, está utilizando IA para reviver personagens bíblicos para aconselhar fiéis.
Uma unidade da Assembleia de Deus em São José dos Campos, exterior de São Paulo, surpreendeu os fiéis a adotar inteligência artificial para simular personagens bíblicos. Conhecido pelo tradicionalismo, a igreja está utilizando a tecnologia durante o culto para dar conselhos aos fiéis. De acordo com o pastor André Câmara, a iniciativa foi provocada pelo desejo de acompanhar a inovação e demonstrar que a tecnologia também pode ser utilizada a serviço da missão cristã. Personagens como Davi e Moisés, por exemplo, aparecem nas telas da igreja, lendo textos da Bíblia. Outras pessoas também são projetadas, são os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da igreja. Não pegamos uma gravação de áudio que existe com a voz de Daniel Berg usando a IA. Criamos um roteiro de fala para ele quando, ao Wingre, usamos a voz do neto dele para reproduzir falas, descreveu. Câmara relatou ainda que a experiência imersiva aumentou o interesse pelo conhecimento bíblico e instigou a curiosidade pela história da igreja. Outra utilização de IA pela instituição foi uma assistente virtual inteligente, batizada de Leia, e a assistente virtual da Bleia, apelido carinhoso da Assembleia de Deus. Está aí. Nós estamos vendo, né, a tecnologia sendo utilizada pela Assembleia de Deus de São José dos Campos. Isso vai virar moda, tá? Eles conseguiram projetar a Arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho, a IA gerando como seria e como aconteceu. É tremendo, se você for analisar de uma forma grosseira, mas as pessoas estão cada vez mais conectadas e não percebendo que elas estão sendo levadas para o matadouro. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E as pessoas não estão percebendo. Meus irmãos, se você não comprou um número ainda no nosso Fusca Missionário, adquira em nome de Jesus. Adquira em nome de Jesus, abençoando aí o projeto Arrependa-se. Nós vamos construir 2 igrejas no Amazonas. Iremos reformar a casa do nosso querido pastor Carlos em Fortaleza. E iremos também, além de reformar a casa do pastor Carlos em Fortaleza, comprar o material para a construção da nossa escola na África. Então, se você puder adquirir, adquira, né? Tá aí o link para você entrar. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Não é o mesmo Fusca, irmãos. O Fusca que foi rifado, ele era verde. E está lá no Facebook o dia que o ganhador do Fusca foi buscar o Fusca na minha casa, que entrou de joelho chorando, agradecendo a Deus, porque há 1 ano atrás ele tinha perdido um Fusca. Tinha perdido o carro dele numa enchente, Deus deu para ele. E eu também quero pedir ajuda a você que tem ajudado o projeto Arrependa-se. Não esqueça de lançar sua semente, porque segunda-feira é o dia da guerra, né? Nós temos que ajudar os nossos pastores na África, os nossos 5 missionários no Amazonas. E também iremos ajudar os pastores que são auxiliados pelo projeto Arrependa-se. Então, se você puder
abençoe a obra de Deus. Que Deus abençoe seu fim de semana. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa live. Eu quero pedir a bênção sobre o teu povo, sobre o fim de semana dos teus filhos. Abençoa de uma forma poderosa, Senhor, de uma forma maravilhosa. Abre as portas que precisam ser abertas. Usa teu povo com poder e autoridade nesse final de semana. Na tua presença, Senhor. Derrama, Pai, da tua bênção. Derrama da tua proteção. Livra as nossas famílias e opera milagres na nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua presença na nossa vida, na tua igreja. Passamos noite aqui de vigília na presença de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Agradecemos o ministério da igreja Monte das Oliveiras. Agradecemos o Arrepende-se. Agradecemos o pastor Carlos Cardoso e a pastora Raquel Cardoso. Obrigado, Arrepende-se. A estrelinha para Arrepende-se. Amém. Senhor nosso Deus, nos acompanha na nossa casa. Em nome de Jesus Cristo. Salva de palma.